E aí, gente, tudo bom? Hoje a gente vai falar da nova paletinha de Nina Secrets com a Eudora. Eu nem resenhei a anterior ainda e Nina Secrets já veio com essa outra. Vou mostrar ela bem de pertinho aí pra vocês. Essa paletinha vem com 16,5 gramas e custa agora, no preço de lançamento, R$ 123 segundo a marca. E assim, de cara com questão a quantidade de produto, que foi uma coisa que eu sempre reclamei das paletas da Nina, que eu acho que vinha muito pouquinho conteúdo. A paleta em si era linda, mas o conteúdo em si das sombras vinha muito pouco. Então essa é a paleta que vem mais sombra em si, de peso, tá? Então pra mim, particularmente, já é um ponto super positivo. Outro ponto que o pessoal reclamou muito foi que a paleta em si perdeu as características das anteriores. Assim, não acho que a paleta perdeu a cara da Nina em si. Óbvio que trouxe mais a cara da Eudora nessa paleta, né? Mas eu acho que conseguiu ficar bem meio termo aí. Eu vejo como uma versão mais adulta da paleta da Nina, que a outra eu achava uma paleta assim linda, mas uma pegada um tanto mais infantil, sabe? Em comparação a essa daqui. Eu acho que essa daqui é mais mulherão, mais poderosa em si. Minha opinião, tá, gente? Pode ser que vocês não achem nada disso. Enfim, com relação à sombra em si, vem 6 sombras mates, sendo 3 mais básicas, que são sombras aí para você trabalhar uma construção, né? A base da maquiagem, e 3 bem coloridonas, né? Vem com essa daqui do cantinho, que a marca fala que é uma sombra multidimensional, que o pessoal chama aquela sombra camaleão. E assim, sim, dependendo do ângulo, você consegue ver outras cores, mas é um efeito leve, tá, gente? Não achei aquela sombra hiper camaleão que dá aquele super efeito de qualquer ângulo, não. Achei um efeito legal, porém não é aquele super efeito camaleão. Não sei se vocês conseguem entender. Essas 4 aqui são as texturas Bounce, Brilho Cristal, que é a pegada aí da paleta, né? Que são teoricamente as sombras principais. E assim, gente, elas são mais molhadinhas, sabe? Entregam um super brilho assim logo de cara. Mas as que são textura que a marca descreve como acetinada, que é essa rosa, essa meio chumbo, essa lilás e essa azul, também são texturas acetinadas, mas mais molhadas, tá? Elas não são aquela textura acetinada mais soft, mais sequinha, apesar de ser sim mais sequinha do que as bounces. Mas enfim, todas as brilhantes aqui da paleta, elas por si só já entregam um efeito bem legal, tá? Ah, gente, com relação às texturas das mates, eu achei aquela textura bem softzinha, bem maciazinha, gostosinha de trabalhar. Só a azul que eu não achei tão soft, tá? Ela não é aquela sombra super seca, mas também não é softzinha igual as outras. E com relação à escolha de cores dessa paleta, foi uma coisa assim que me surpreendeu, porque eu achei que todas elas conversam entre si, no sentido de que você consegue montar em maquiagens com cores análogas, cores complementares. Gente, tem muita variedade de cor e a intensidade das cores, elas conversam entre si para que funcione, sabe? Então você pode fazer uma maquiagem aí com olho verde, azul, roxo, por exemplo, verde e laranja, azul e um dourado mais amarelado, rosa, azul e roxo. Gente, tem inúmeras variedades. E uma outra coisa que ajuda é que tem tanto uma cor mate, né, tipo um azul mate e um azul cintilante, o que dá um up aí na maquiagem, sabe? Você consegue fazer
um look monocromático também bem bonito com eles. Ó, um roxo e um lilazinho, e você consegue pegar um desses marrons aqui para fazer o fundo dessa maquiagem. Esse verde com essa cor aqui camaleão fica muito bom, bem como fica bom com azul, bem como eu acho, tá, gente? Não testei ainda, mas pelo fundo de cor pode ser que venha ficar bom com esse mais escuro aqui. Gente, tem inúmeras possibilidades com essa paleta. Então, assim, eu gostei muito das escolhas das cores, das intensidades das cores entre as mates e as cintilantes, as balsas. Enfim, gente, achei que foi uma paleta muito bem pensada para te permitir, como eu já disse, várias possibilidades de maquiagem. Aproximei a câmera pra gente começar a aplicação. Gente, relevem a minha pele, inclusive relevem a minha voz, né? Deve estar bem estranha. Pra quem não sabe, eu acabei de sair de uma gripe forte e a minha pele fica bem cagada quando eu saio de uma gripe. Enfim, como são muitas cores, eu não vou conseguir usar todas essas cores aqui com vocês, mas vou tentar, como sempre, usar o máximo de cores fazendo olhos diferentes. Desse lado do olho, eu acho que eu vou fazer uma coisa meio verde com laranja, e desse outro lado aqui, vou tentar usar as sombrinhas mais rosadas, azuis e roxas, tá? Vamos ver o que vai sair disso tudo. Então, desse lado do olho, eu vou começar com essa sombra mais alaranjadinha mate para fazer o degradê para a pele, e já vou aproveitar e usar esse super big espelho que vem na paleta. Gente, eu não usei essas sombras ainda, tá? Tô experimentando aqui com vocês, eu só fiz o swatch para conhecer a textura delas e tal, as cores em si. Mas eu não sei como que é o desempenho dela na pálpebra mesmo. E assim, ó, peguei um pingo de produto e já pigmentou. Essas sombrinhas soft são demais, gente, demais. Esfumam muito bem e pigmentam na maioria das vezes muito bem. E essa não tá sendo diferente, ó. E pelo que eu tô vendo aqui, apesar daqui no pan ela parecer uma cor mais clarinha, ela constrói a pigmentação, ó. Peguei duas vezes um pouquinho e já intensificou bem a cor. Agora eu vou vir com o verde mate. Como o verde e o laranja são cores complementares, pode ser que na junção entre eles vire uma variação aí de marrom, sabe? O que é super normal. E esse verde eu vou vir na pálpebra móvel toda, depositando ele. Achei essa cor de verde bem bonita, por sinal, tá? E, gente, não tem problema, ó, esfumar um pouquinho em cima do laranja, subir um pouco o verde, porque, como eu falei, ele vai ficando um verde mais amarronzado devido já a ter o laranja por baixo. Então já faz uma transição super bonita, sabe? Por isso que é muito legal vocês conhecerem a dinâmica das cores aí, pra vocês conseguirem construir maquiagem colorida fácil, né? E que fique harmônica. Agora eu vou vir com essa camaleoa aqui, não sei nem com que dedo eu pego, acho que eu vou pegar com o mindinho mesmo, que eu vou espalhar por cima da verde. A verde vai perder um pouco a intensidade, mas eu quis fazer esse fundo verde por baixo para dar um efeito mais legal. Porque, gente, essa sombra aqui, eu não vou saber dizer que cor que eu vejo nela, porque eu vejo um fundo meio rosé, dependendo do ângulo, meio azulado, meio esverdeado. Por isso que eu falei que não é aquela camaleoa com super efeito, que você vê duas cores muito nítidas, sabe? Virei um ângulo, tá rosa, virei um ângulo, tá verde. Não, ela fica variando aí, pelo menos ao meu ver, em várias cores. Então não é muito brusco quando você vira, sabe? Enfim, vou fazer a aplicação, ó, por cima desse verde. E vai ficar uma cor provavelmente muito pertencente. Não vai se destacar demais com o fundo, sabe? Porque um dos reflexos dela já é meio esverdeado. E claro, o fundo verde, ele já ajuda a essa sombra cintilante já fazer o próprio degradê. Então não vai ficar marcado em nenhum lugar, sabe? Aonde tá mate, aonde não tá esse fundo, ó.
você aplica já fica tudo esfumado, digamos assim, não tem trabalho. E olha como mesmo se tratando de sombras coloridas, a gente consegue fazer um olho mais sóbrio, um olho mais elegante. Eu super sairia com um olho assim para uma festa. Eu acho linda esse tipo de combinação de cores. E um ponto sobre o que eu falei das cores também é exatamente o ser colorido, mas ser coloridos mais sociais, digamos assim, cores que você consegue usar numa pegada mais social do que numa pegada de maquiagem mais artística, sabe? Esse olho pra mim aqui é super social. Tô querendo usar esse douradinho aqui pra fazer um pontinho de luz aqui na parte interna, porque o dourado ele vai combinar tanto com o verde quanto com o laranja. Só que eu tô com medo, porque o olho assim ficou tão bonito, mas eu vou fazer só pra vocês verem mesmo a cor do dourado em si. E só um pontinho de nada. Pronto, gente, só para não ficar realmente sem nada aqui no cantinho interno. Nesse outro olho, eu vou começar com esse marronzinho aqui mais claro. Esse marronzinho, ele tem um fundo levemente rosado, tá? E vou usar ele para fazer a transição para a pele. Fiz só um fundinho com ele e vou intensificar com esse outro marrom, só para depois eu conseguir vir com rosa sem fazer uma transição tão brusca. Agora que eu já dei uma escurecida no marrom, agora sim eu vou vir com essa rosé aqui. Ela tem um fundo mais rosado, meio vermelho, e vou vir intensificando ainda mais o côncavo para esse fundo mais rosado, tá? Que depois eu vou entrar com uma roxa aqui, então vamos vir fazendo tipo um degradê. Olha como ela é super pigmentada. Agora no final do olho eu vou vir com essa bálsamo roxinha aqui. E assim, gente, eu acho que vai surgir alguma dúvida aí sobre essas balsas e as outras sombras cintilantes das paletas anteriores, mas assim, ó, nenhuma cintilante dessa paleta aqui se assemelha com a cintilância das outras paletas da Nina, porque aqueles tipos de cintilante das outras paletas eram com muito glitter e mais sequinhas as sombras. Essas daqui já são sombras mais molhadas e o que predomina é esse acabamento cintilante, sabe? Sem partícula grande de brilho, o que já é características das sombras das outras paletas. Ter muita partícula de brilho, tá? Então, são acabamentos bem diferentes. Acho que ambos são muito bonitos, ambos brilham bastante, mas com propostas diferentes. Enfim, vou vir com a roxinha, peguei esse pincelzinho de depositar para ver se vai funcionar bem. E vou, ó, no finalzinho do olho, só depositar. Essas sombras, qualquer sombra cintilante, vocês sabem que eu prefiro aplicar com o dedo, porque o efeito é muito maior. Só que como eu quero uma maior precisão aqui no final, eu venho com o pincelzinho. Agora que eu já intensifiquei o cantinho com essa roxinha, vou vir agora com a lilás, também com o pincelzinho de depositar, porque eu quero mais precisão. E essa sombra lilás, ela já tem a textura, segundo a marca, cetinada. Essa roxa é a Balsy. E assim, com relação a pegar no pincel, eu sinto que sim, a acetinada, por ser um pouquinho mais seca, ela solta com mais facilidade no pincel. Então eu consigo pegar uma maior quantidade de produto do que a Balsy, tá, gente? Mas nada demais. Vocês viram que eu consegui tranquilamente aplicar com o pincelzinho de depositar a textura Balsy também. E essa lilás, eu vou fazer o quê? Vim fazendo tipo quase que um cutzinho. Por isso que eu quero precisão, ó. Ó como ela descarrega muita sombra. Tá vendo? Ela é bem clarinha, tá, gente? Como se fosse um cut fictício aqui, ó. Agora, só para juntar essas duas cores, eu tô voltando com a cor roxinha, o mesmo pincel que eu fiz a aplicação, e tô fazendo um esfumado pra dentro dessa mais clara, ó, meio que na diagonal, só pra juntar, sabe?
Tá vendo como ficou bem um cortezinho marcadinho? Não fica super marcado igual você cortar com corretivo, que vocês sabem que é um estilo de maquiagem assim que eu não uso muito, não sou adepta, mas esses falsos cuts eu curto, porque não fica algo extremamente marcado indo pro artístico, sabe? Eu acho que novamente se mantém aí numa maquiagem mais social, mais fácil de fazer e que dá um efeito muito bonito também. Agora, pra finalizar aqui essa parte de cima, eu vou botar um pouquinho de iluminação nesse olho também e vou usar esta sombrinha aqui. Já adiantei a parte de baixo dos olhos. Nesse olho aqui eu passei o BT Velvet Navy com o Royal. Misturei os dois porque eu não queria que ficasse nem tão aberto igual o Royal e nem tão fechado igual o Navy. Óbvio que eu usei mais o Royal do que o Navy na quantidade, tá? E nesse outro olho, meu lápis favorito marrom é Dona Mari Saad. Agora esse olho aqui eu vou vir esfumando com essa azul mate a princípio. Essa mate, gente, é bem escurona. Por isso que eu não queria que o BT Velvet ficasse tão aberto, sabe? Pra não destoar tanto com o fundo dela. Agora eu vou pegar um pouquinho desse outro azul cintilante e aplicar mais na parte interna aqui embaixo. Nesse outro olho eu vou esfumar com essa marrom mais escura. Só pra fazer um detalhe, né? Aquelas que ficam tentando arrumar coisa pra estragar a maquiagem. Vou pegar esse laranjinho aqui, que é a textura Balsy. Ela é muito molinha essa textura, tá, gente? Você pega assim com esse pincelzinho de depositar pequenininho, ela dá uma afundadinha. E vou, ó, só aqui no cantinho interno também, igual eu fiz com o azul mais claro na outra. Emendando no marrom. E pra finalizar, vou vir pegando o laranjinha mate, só fazendo um leve esfumado nessa sombra marrom que eu passei aqui por baixo, só pra dar o acabamento mesmo. E pra fechar esse olho aqui, vou fazer a mesma coisa, esfumando um pouquinho a borda desse azul que eu apliquei embaixo, com a primeira sombra que eu usei na parte de cima, que foi esse marronzinho. Só pra dar mesmo o acabamento pra pele, sabe? Bom, gente, só finalizei com esse glossinho aqui da Tracta, que é um glossinho que eu amo. Cílios, como sempre. A máscara de cílios, a própria Nina. Eu tava vendo aqui e acabou que a gente conseguiu usar praticamente todas as cores, mesmo que algumas só pra fazer detalhe, né? Mas as únicas duas que a gente não usou aqui, se eu não estou errada, foi essa cor aqui e essa mais rosada cintilante aqui. De resto, a gente usou todas. Me diz aí se vocês gostaram dessas propostas desses olhos, né? Com isso tudo de sombra. Mas assim, posso dizer pra vocês que, pra mim, foi a paleta da Nina que eu mais gostei. Essa variedade de cores e de possibilidades, eu curto muito esse estilo de paleta. E as cores, realmente, elas conversam muito entre si para fazer essas brincadeiras. Por exemplo, se fosse um verde muito escuro, não ficaria tão legal esse degradê para esse alaranjado. Da mesma forma que essa sombra laranja, se fosse muito escura, eu não conseguiria brincar assim com esse degradê. Da mesma forma, esse outro olho. Então foi por isso que eu falei no início do vídeo, que eu achei que os tons das cores estão combinando muito para fazer essas brincadeiras. Para quem não sabe, esse olho aqui foi feito com cores complementares, né? A base foi o verde e o laranja. E esse daqui foi feito mais com cores análogas, cores que ficam do ladinho da outra. Azul, roxinho, um pouquinho de rosa. Enfim, gente, eu sei que eu já comentei isso no vídeo, mas tô repetindo porque talvez antes de ter feito a maquiagem e misturado as sombras, talvez vocês não tenham entendido muito por quê. E com o olho feito, talvez seja mais fácil entender, né? Mas no geral é isso. Acho que é uma paleta que vai agradar muito
Quem curte aí uma pegada mais sutil de maquiagem colorida, uma maquiagem colorida, mas que fique mais sóbria, mais usável, não tão pro artístico, não tão colorida, aberta, sabe? Enfim, é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam, como sempre, de se inscrever no canal, deixar aquele like do amor para ajudar nosso canal, ajudar nossa família a continuar crescendo e compartilhar muito esse vídeo. Beijo!